vitoriosamente. Podemos repetir todos juntos? Com a igreja? O nosso tema, a nossa divisa, que está em Provérbios, por gentileza. Da mesma forma. Aleluia. Todos nós temos dentro das nossas Bíblias algum marcador de página, ou um papelzinho, ou um folheto, ou um cartão. Eu queria convidar a igreja que abrisse as suas Bíblias em Gênesis capítulo 2 e colocasse ali uma marca que pudesse ser aberto no momento oportuno. Gênesis capítulo 2 e depois Lucas capítulo 15. Gênesis 2 e Lucas capítulo 15. Marque essas duas páginas aí, por gentileza, com o seu marcador. Amada igreja, eu quero rapidamente dizer para a igreja nesta noite, aos amados irmãos, aos nossos visitantes, nosso tema é sobre a família. E hoje à tarde, quando eu estava refletindo, pensando na meditação desta noite, eu lembrei das minhas origens e da origem da minha esposa. Da família do meu pai, nós somos em 5 irmãos. 2 estão no caminho do Senhor. Eu e um outro que mora em Toledo, no Paraná. Os outros 3 seguem caminhos diferentes. Da família da Isaura são 5 irmãs. Todas estão no caminho do Senhor. Quando eu formei a minha família, eu e a Isaura, pastora Veima e o Júnior, eu não era evangélico, não era crente, não pertencia numa igreja, frequentava o espiritismo. E quando eu me converti ao Senhor, quando entreguei minha vida no altar do Senhor, eu quebrei um ciclo, eu quebrei um período, porque da minha família, a família dos meus pais, eu não tive instruções que eu passei para os meus filhos e estão sendo passados para os nossos netos. Da mesma forma, a família da Isaura, todas estão no caminho do Senhor. A maioria dos sobrinhos do lado da Isaura, a maioria está na igreja. Alguns saíram fora do caminho, mas na palavra de hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso. Então, quando nós nós nos convertemos e colocamos a nossa família no altar do Senhor, nós quebramos um ciclo do passado. Nós quebramos, que eu posso dizer, talvez entre aspas, quebramos uma maldição. Não que nós éramos malditos, mas a palavra, o amor de Cristo nos restaura, nos tira dessa situação, às vezes da marca de Satanás nas nossas vidas, e nós passamos a ter uma vida diferenciada, uma vida nova. Isso aconteceu na minha família. Hoje, eu e a Isaura podemos dizer que a nossa família toda serve ao Senhor. Nossos filhos e nossos netos, todos estão na dependência de Deus. Nada na igreja acontece por acaso. Todas as coisas são preparadas para o Senhor. Quando o nosso pastor definiu, preparando minha família para viver vitoriosamente, pode ser que ele não tenha feito uma reflexão, mas Deus estava nesse negócio. Eu quero, durante a nossa meditação, pensar um pouco sobre essa palavra que vem do Senhor. No Provérbios 26, que está no nosso projetor também,
No temor do Deus eterno, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Eu fui buscar nesse mesmo texto em outras versões, fiz questão de buscar em outras versões o mesmo texto de Provérbios 14. Numa das versões que eu estava estudando, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O destaque é a firme confiança. Numa outra versão diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Forte amparo. No temor do Senhor uma firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. No Senhor, no temor do Senhor. Amados irmãos, quando nós pensamos na família, e no nosso tema diz um forte apoio, que é o texto na versão escolhida pelo nosso pastor. Nós vamos dar alguns passos nessa noite para que esse temor do Senhor passe a reinar na nossa família, toma posse da nossa família, ou que a nossa família tome posse desse temor do Senhor. O que é uma família vitoriosa? Se nós começarmos a pensar, se estendêssemos a pergunta para a igreja e deixássemos as respostas, o que é para você uma família vitoriosa? Certamente que alguns diriam: uma família que tem bons profissionais, ou profissionais liberais, pessoas com bons profissionais, pai, mãe, filhos. Isso é bom? Sim. O que é uma família vitoriosa? Às vezes nós levamos o nosso pensamento para uma parte financeira. Nós vencemos. Nós ouvimos essa expressão de vencedores agora quando alguns irmãos concluíram as suas casas e ao término da construção disse: eu sou um vencedor. Tostão por tostão, mas a minha casa está paga, meu carro. Então nós consideramos isso uma vitória. Não deixa de ser vitória. Minha família bem abençoada não deixa de ser vitoriosa. Mas nós também temos experiências de famílias humildes, pagam aluguel ou moram em barracos, tem os filhos com todo carinho, a pão e banana, quando costuma se dizer, ou pão e água. E ao conversarmos com essas famílias, dizem: eu sou vitorioso, meus filhos estão dentro da minha casa e minha família está comigo. Quando eu disse, amados irmãos, que nós vamos dar alguns passos para ter uma família vitoriosa, olhando para o tema, olhando para a primeira palavra que o pastor colocou ali, preparando. Olhando para quando o pastor nos deu o tema, eu olhei para a palavra preparando e comecei a pensar nessa palavrinha preparando. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja para você também estar olhando para essa palavra. O que significa preparando? Preparando, amados irmãos, quer dizer que não está completo. Há algo ainda a ser feito, há alguns objetivos a serem alcançados, há motivos ainda para serem revistos ou vistos. Esse preparando tem uma função de dizer, amados irmãos, está nos dizendo que nós ainda não concluímos a nossa tarefa. Nós não concluímos ainda os nossos objetivos. Preparando, eu estou preparando a minha família para viver vitoriosamente. Eu quero convidar a igreja nesta noite para observar que você precisa andar constantemente na dependência de Deus, no temor do Senhor, porque assim você estará preparando a sua família para ser vitoriosa. Há uma necessidade de alguns passos,
há uma necessidade de algumas decisões, há uma necessidade de busca, há uma necessidade de andar no caminho do Senhor, no temor do Senhor, para alcançar os seus objetivos. Eu acho que nós todos, famílias, vamos chegar ao final da nossa carreira e estaremos sempre preparando. Eu olho para a Veima, a pastora Veima, o pastor Zé Antônio, olho para a Elisângela e para o Júnior. Eles estão cada dia trabalhando, preparando os seus filhos para um futuro profissional e espiritual. Zé Antônio e a Veima ficou sem os meninos tão rápido, né? Cada um tomou seu caminho. É uma preparação para a vida deles. Da mesma forma, a Stephanie e o Gustavo, a da parte do Júnior. Então, amados irmãos, quando nós estamos falando preparando, é tão importante, eu quero que você frise na sua cabeça durante toda essa campanha, porque esse texto estará em toda a campanha, todo mês de maio, nós estaremos repetindo esse tema e a divisa. E que você, a cada culto, nas terças, nas células, nos cultos de domingo, no culto dos jovens, você esteja fixado na sua mente, esse preparando. Cada passo que você der, né, durante esse mês, seja preparando para uma família vitoriosa. Eu quero voltar alguns textos da palavra, no tempo da palavra, para ver que a família, amados irmãos, não é simplesmente um ajuntamento. Ajunta-se um homem com uma mulher e forma a sua família. Não é somente isso, amados irmãos. Há uma preparação de Deus para que a família fosse estruturada e que a família pudesse estar continuamente, todos os dias da vida, todo o período da família, até os netos e bisnetos e a quarta geração, possa caminhar nesse objetivo, preparando a minha família para viver vitoriosamente. Vamos voltar na palavra. Gênesis capítulo 2, os irmãos que têm as suas Bíblias abertas. Eu fiz questão de trazer uma versão, não é a minha de costume, mas é uma versão atualizada. Você pode me acompanhar a partir do verso 2, verso 2, 18 do capítulo 2, verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. A preparação de Deus para a família. Verso 18: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus falou, formou a terra, todas as mais selvagens, todas as aves. Ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. E pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das costelas daquele lugar, tirou a costela e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Amada igreja, amados irmãos, está no coração de Deus a família.
Deus não fez a mulher para ser somente uma ajudadora do homem. Deus fez a mulher para ser a companheira, para formar a família. Deus criou a mulher, Deus fez a mulher para que os dois pudessem ser uma só pessoa, ou uma só carne, como dizem algumas versões. Quando Deus disse: deixe o homem seu pai e a sua mãe e una-se a sua mulher, Deus já estava preocupado com a família. Deus não queria que o homem vivesse só. Deus, olhando para a criação, via que todos os animais tinham suas parceiras, mas para o homem não havia, e Deus então criou a mulher para formar então uma família. Estava nascendo no coração de Deus o objetivo de formar uma família. Estava criado no coração do Pai esse objetivo de ter uma família. Amada igreja, amados irmãos, os nossos visitantes que estão conosco, família não é algo, família não é coisa, família é um objetivo de Deus, é plano de Deus, estava no coração de Deus de formar a família. Quando se uniram, Deus disse: agora encham a terra, tenham filhos, formem as suas famílias, passem a ter novos filhos e encham toda a terra. Então o plano de Deus, amados irmãos, não é simplesmente criar mais uma coisa. Deus não criou mais uma coisa. E toda a criação de Deus tinha o seu objetivo. Toda a palavra de Deus tem o seu objetivo, tem algo a ser alcançado. E quando Deus fala da família, amados irmãos, quando Deus une o homem à sua mulher, Ele estava dizendo: e agora tenham filhos e se multipliquem. Eu quero caminhar um pouquinho mais na palavra quando Deus fala sobre a família. Quando Deus tirou o povo do Egito, já tinham as famílias formadas, já tinham passado algumas horas do mundo, né? O mundo já tinha vivido algum tempinho. E quando Deus fala com Moisés, tira Moisés com aquele povo da escravidão, aquele povo não poderia caminhar desordenadamente. Aquele povo precisava de normas, precisava de leis. Moisés não seria capaz de dominar toda aquela multidão que o acompanhava se não houvesse regras, não houvesse normas, não houvesse leis. E Deus então chamou Moisés, e Moisés subiu ao monte, e Deus deu-lhe a palavra, deu as leis, deu-lhe então os 10 mandamentos a serem seguidos. Seria mais fácil para administrar o povo, que cada um sabia o que fazer e como deveria fazer e o que não deveria fazer. E olha, amados irmãos, que a preocupação de Deus não ficou só nas coisas, nas leis. Deus não fez o homem, não disse para ele: não matarás, não furtarás. Dentro dessas leis, Deus, em Êxodo capítulo 20, verso 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te Deus te dá. Numa outra versão diz assim: respeite seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou te dando. Preste atenção, amada igreja, que família era alvo de Deus, era coração de Deus. A família estava no coração de Deus, para que a família pudesse ser respeitada no meio do povo. Ele estava dizendo: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou te dando. Não sei se você já pensou na importância da família. Se você já tem voltado um pouco na história da palavra e percebido que família é algo importante perante o Senhor.
diante do meu Deus, diante do nosso Deus, a família precisa ser respeitada como família, porque ela é originada no plano divino do Senhor. Está no plano de Deus a família. E Deus, amados irmãos, não nos deixa desamparados. Deus não nos deixa ao léu. Eu e a minha esposa, sermos convertidos no Senhor, andarmos na dependência de Deus, sermos submissos ao Senhor, ser fiéis no Senhor. Mas e os meus filhos? E aqueles que são gerados desse relacionamento, desse casamento, dessa família? Como fazer com os meus filhos? Como andar com os meus filhos? Como fazer com os meus filhos? Eu disse no início da nossa palavra que meus pais não me deram esse ensinamento. Tanto é que eu fui espírita há muitos anos. Outros seguiram outros caminhos dentro da nossa família. Mas Deus, amados irmãos, nos fala como pais. Como pais. Eu tenho certeza que o pastor sempre tem perguntado aqui: quem quer casar? Todo mundo, a maioria levanta a mão, porque quase todos são jovens, né? Então, todo mundo quer achar a sua outra metade, né? Para você que ainda é solteiro e pensa num casamento, essa palavra também vai para você. Pais, quer ter os seus filhos na dependência de Deus? Pais que ainda estão conosco e não têm seus filhos ainda submissos, dependentes, obedientes à palavra, qual tem sido a sua atitude para com os seus filhos? Como é que você tem movimentado dentro da sua família? Como que a sua família está caminhando? Como a sua família está andando? Os seus filhos estão na igreja? Eu quero abrir um espaço aqui, dar um pequeno testemunho do irmão muito querido, mora no Paraná, irmão Daniel. Crescemos praticamente juntos, trabalhamos juntos. Daniel vinha para a igreja, amados irmãos. Ele tinha 4 ou 5 filhos, não me lembro bem. Ele trazia um lençol e um travesseirinho para cada um. Ele sentava na última fileira da igreja e forrava entre o banco que ele estava sentado e o segundo banco de trás para frente, botava aquele pano no chão, aquele lençol ou uma colcha, botava os travesseirinhos. Nenhum filho dele saía para mamar, nenhum filho dele saía para tomar água, nenhum filho dele saía para qualquer outra coisa a não ser que fosse do trabalho do Senhor. Todos os filhos deitavam aos pés do irmão Daniel, mas ele nunca deixou de trazer os seus filhos na casa do Senhor. E a palavra, amados irmãos, nos ensina. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu estou te dando hoje, e não deixe de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essa lei em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para que não esqueçam delas, e as escrevam no batente das portas da sua casa e dos portões. Pais, família, quer ter os seus filhos no caminho do Senhor, não deixe de trazê-los à casa do Senhor. Não deixe, traga-os, venha com seus filhos. Eu já disse aqui, quero repetir nesta noite: não mandem seus filhos para a igreja. Pais, nunca mandem seus filhos para a igreja, a não ser em momentos especiais. Tragam os seus filhos para a igreja, acompanhe os seus filhos para a igreja, ensine o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. E essa palavra está nos dizendo: ensine os seus filhos, fale da palavra para os seus filhos,
Fale do amor de Deus para os seus filhos. Se eu perguntar à igreja, não quero resposta, mas cada um possa refletir. Quantas famílias aqui oram com os seus filhos todos os dias, fazem o seu culto de oração, fazem o seu culto doméstico? Nós temos visto, amados irmãos, os celulares, no meio da moçada principalmente, é um tal de tique-tique o dia inteiro. E eu pergunto, quantas vezes no dia você manda para os seus pais: pai, eu te amo; mãe, eu te amo; mano, irmã, eu te amo. Pais que têm esse costume de ter o seu celular às mãos, tem tantos meios de comunicação. Quantas vezes você manda para os seus filhos: filho, papai está orando por você; filha, mamãe está orando por você. Mas uma mensagem de um para o outro o dia inteiro. O dedo está cansado, está criando calo na ponta dos dedos. Ainda bem que agora é só um toque ali, nem cria mais calo, não precisa apertar muito, né? Se fosse no computador, criava até um calo na ponta do dedo. Mas para a família, poucas vezes se manda uma mensagem de carinho. Esse texto está nos dizendo: ensina o menino. Provérbios 22, verso 6 diz: eduque a criança no caminho que deve andar, até o fim da vida ele não se desviará dele. Na revisada e corrigida diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Pais, ensine os seus filhos no caminho que deve andar. Instrua os seus filhos. Coloca na porta da sua geladeira um bilhetinho com imã. Nós vemos imã de geladeira de tudo quanto é forma, mas nós não vemos um imã de geladeira voltado para a família. Pais, escreva lá no espelho com batom: esposa, eu te amo. Esposa, escreve para o marido: bom dia, Deus te abençoe no seu trabalho. Há uma necessidade, amados irmãos, de que a família seja preservada desta forma, com esse carinho. É preciso que nós aprendamos, amados irmãos, a refletir sobre a nossa família, a pensar seriamente na nossa família. Eu quero nesta noite pensar um pouco mais com você sobre Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Essa parábola, amados irmãos, é a parábola do filho pródigo. Algumas versões diz a parábola do filho perdido. Eu quero que você pense comigo nesta noite. Primeira parte do verso 11, aliás, a parte B do verso 11: um homem tinha 2 filhos. Então era uma família. Era uma família. O texto nos diz que o mais jovem, quer dizer, aquele período de criança, que às vezes é um período mais difícil, mais complicado um pouco, já tinha se passado. A pré-adolescência também já tinha passado, a adolescência já tinha passado. Que algumas famílias até nos dizem: pastor, o menino e a menina, quando chega na fase da adolescência, é custoso, é bem difícil. Mas essa família já tinha passado essa situação. Já eram jovens, um mais velho e um mais moço. Uma certa ocasião, o filho mais jovem diz para o pai: pai, vamos repartir a nossa propriedade, vamos dividir tudo isso daqui. E o pai fez aquela divisão. Passado um tempo, não dá para se entender quando, o mais jovem diz: pai, dá a minha parte,
eu vou sair de casa. Eu estava pensando até em ter trazido uma mochila posta aqui nas minhas costas e encenar para a igreja aquele jovem saindo de casa. Mas eu gostaria que você estivesse pensando nos nossos dias, o que um jovem leva ao sair de casa? Documentos? Esse jovem, algum dinheiro, algumas roupas selecionadas e simplesmente o celular, né, que está hoje na modernidade aí, né, um notebook, outros equipamentos dessa forma, mas ele vira as costas para o seu pai e dá um tchau para os seus pais. Eu quero perguntar para você nesta noite: o que leva um jovem a virar as costas para o seu pai? Não olhando para uma faculdade ou para um casamento, né? Saindo de casa. Os filhos que saem de casa. Quais os motivos que você tem na sua mente que um filho vira as costas para o pai? O pai começa a olhar o filho pelas costas até ele desaparecer na fazenda, porteira fora. O que é que leva um jovem a tomar essa decisão? Isso que você pensou, isso que você está pensando, é exatamente a resposta que eu quero. Eu poderia acrescentar desobediência, sexo e submisso. Eu poderia estar acrescentando nisso que você pensou. O que leva o jovem a sair de casa e virar as costas para o seu pai? O que é que leva? Isso que você está pensando, amados irmãos, é a resposta que eu queria. Você não precisa me dizer, essa é a resposta. O que aquele pai ficou pensando a respeito daquele filho? Entende-se na palavra de Jesus, a parábola de Jesus, que aquele pai era um homem que conhecia o poder de Deus. Quando aquele filho sai, eu fiquei pensando, quando a dona Isaura havia saído, eu estava sozinho em casa. Aquele pai ia na janela, ia na porta, entrava no seu quarto, pensava no filho, voltava, e assim esse pai ficou aguardando aquele filho. Mas eu quero abrir aqui um espaço na nossa meditação desta noite. Prometo que não vou exceder muito ao tempo. O que leva um pai a sair de casa e deixar os seus filhos, deixar a sua família? O que leva um pai a virar as costas para a sua família, a família ficar vendo o pai com a sua mochila nas costas e saindo porta fora? Esse é um espaço que eu estou abrindo aqui, que não consta na palavra, porque aqui é diferente. A resposta que você tem na sua mente é a resposta que eu quero. O que leva um pai a virar as costas para o seu filho? Traição? Desilusões? Incompatibilidade? Os pais viram as costas e saem. Mas, amados irmãos, eu disse que esse homem, pai desses dois jovens, tinha uma experiência com Deus, conhecia o caminho de Deus, sabia da vontade de Deus, porque a palavra nos consta desta forma, que naquele período houve uma grande fome naquele país, naquele lugar, e ele não tinha mais o que comer.
Todo o seu dinheiro havia gasto com prostituições, com bagunças, com funks, que no nosso dia, né, os funkeiros. Ele já não tinha mais e passava fome. Em determinado momento, amados irmãos, a partir do verso 16, ali com fome, ele tinha vontade de comer os que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o que diz nessa versão no verso 17. A primeira parte no verso 17, eu não sei como é que está na sua versão, ele diz assim: caindo em si. Caindo em si. Esse caindo em si, amados irmãos, nós podemos entender que ele lembrou daquilo que ele tinha na casa dos seus pais. Ele lembrou daquilo que os pais haviam ensinado para ele. Caiu em si, caiu na sua mente aquilo que passava pela sua cabeça naquele momento, exatamente a educação que ele tinha recebido na sua casa, aquilo que ele havia recebido no seu lar, aquilo que o seu pai havia ensinado, e ele não esqueceu. Ele caiu em si, ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui, passando fome? E a única coisa que me resta aqui são a comida dos porcos, vivendo num chiqueiro. E amados irmãos, eu quero dizer para a igreja nesta noite: não basta cair na realidade, não basta cair na sua consciência, dizer eu reconheço que eu preciso. Não basta só pensar nisso. Não basta só pensar que você errou. Não basta pensar que você saiu de casa magoando seus pais. Esse sair de casa, às vezes podemos nem sair de casa, mas continuamos de cara trancada com os nossos pais, pais com os filhos. Tranca as portas, bate as portas, sai a hora que quer, chega a hora que quer. E esse rapaz caiu em si. E no verso 18, encerrando aqui a nossa palavra nesta noite, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Amada igreja, não basta cair em si, não basta somente achar que você errou, não basta achar que você deveria ter feito e não fez. Há uma necessidade de decisão, tomar uma posição, reconhecer que os seus pais são os seus pais. Pais, reconhecer que os seus filhos são os seus filhos. Eu quero voltar aqui no texto de Deuteronômio, só relembrando. O pai que escreve nos batentes das portas, escreve nas porteiras, escreve nas mãos, escreve na testa, faz o culto doméstico, lê a palavra com os seus filhos, ora com os seus filhos. Tenha certeza que se um dia ele sair de casa, mesmo na velhice, ele vai lembrar dos seus ensinamentos. Mesmo na velhice ele vai lembrar de que ele tem um pai, que ele tem uma família. Eu coloquei como, sempre digo para a igreja, que eu coloco sempre como um título para minhas meditações. E a meditação nossa nessa noite tem como título reconciliação. Eu quero clamar à igreja nesta noite, que não seja só hoje, mas todos os dias da sua vida, nesse mês de maio, reconcilie-se com seu pai, reconcilie-se com a sua mãe. Pai, reconcilie-se com seus filhos.
Não importa a distância que eles estão, às vezes está fora de casa, às vezes ele saiu, bateu a porta, chutou a porta e foi embora. Pega o celular, liga para ele, passa uma mensagem. Carta pelo correio hoje quase que não se usa tanto mais, mas se for o caso, mande uma carta. Reconcilie-se com a sua família, porque aquilo que foi ensinado para o menino no caminho, quando ele era jovem, quando ele era criança, mesmo quando chegar na velhice, ele não vai se desviar dele. Esse jovem caiu em si, veio na sua mente e disse: o que é que eu estou fazendo num chiqueiro de porcos? Ele se arrepende, toma uma decisão e volta para sua casa e diz: pai, me perdoa, eu pequei contra o Senhor e contra meu Deus. Porque se nós não reconciliarmos com a nossa família, que é plano de Deus, família, amados irmãos, não é algo que foi criado simplesmente para juntar um homem e uma mulher e fazer uma festa. Família é plano de Deus. Há uma necessidade de uma reconciliação. Pais, filhos, filhos e pais. Se tem alguma coisa a ser ajustada, reconcilie-se. Pense, peça perdão. Diga: pai, eu pequei, mãe, eu pequei, me perdoa. Filho, eu pequei contra você. Não é vergonhoso, não é vergonha, é restituir aquele laço da família que você pertence. Pais que às vezes saíram das suas casas, estão os filhos na igreja hoje. Ore pelos seus pais, mesmo que ele esteja fora, mesmo que ele já tenha outra família. Ore por ele. Ore pela sua mãe. Mães, orem pelos seus filhos. Pais, orem pelos seus filhos. Há uma necessidade dessa reconciliação. Aproveite esse mês, que é o mês de maio, mês da família, para você se reajustar dentro da sua casa. Famílias que estão conosco nesta noite, não deixem de ensinar os seus filhos, porque quando eles crescerem, não vão se esquecer do que você ensinou. Culto doméstico, vida familiar, respeito, pais com filhos e filhos com pais, respeito pai e mãe, mãe e pai. Se reconcilie. Hoje é uma noite de nós nos ajustarmos com o Senhor. Este mês é o mês do reajuste da família. O Senhor tem falado comigo para dar uma oportunidade. Se tem alguém entre nós que gostaria de fazer essa reconciliação, se teu pai e tua mãe está aqui, você tem alguma coisa, sai do seu lugar, vai lá, abraça seu pai, abraça sua mãe. Pais, se você tem seus filhos e tem alguma mágoa dos seus filhos, vai, sai daí e abraça seus filhos. Se sua família não está aqui, coloque-se de joelho no corredor, aqui na frente, aonde você quiser, e diga para o seu pai, para a sua mãe: eu preciso me reajustar contigo. Se alguém nesta noite que gostaria de fazer isso, coloque-se de joelho e diga para o seu pai, para a sua mãe, que você precisa de uma reconciliação. É o momento de você sair do seu banco. Se quiser ficar no corredor, fique. Se quiser ficar aqui nessa frente, fique. Mas não saia daqui nesta noite, porque família é plano de Deus. Não é algo criado para se juntar um homem e uma mulher. É plano de Deus. Faça isso em nome de Jesus.